Félix Torres estava certo para chegar no Corinthians, o anúncio dele atrasou e agora ele não vai vir mais? Que história é essa? Bom, antes de te explicar exatamente o que está acontecendo com o Félix Torres, eu vou dar uma contextualizada, principalmente para quem não estava acompanhando a negociação. O Félix Torres é um zagueiro equatoriano, certo, de seleção, estava na última Copa do Mundo e que o Corinthians teve interesse em contratar, visto que o Corinthians precisa aí de um defensor, depois saída do Gil, saída do Bruno Mendes. E desde dezembro o Corinthians vem conversando com o Félix Torres, conversando com o staff do jogador e com o clube dele, que é o Santos Laguna do México. E até o dia 31 de dezembro de 2023, o Corinthians estava conversando e parecia que estava tudo certo. Só faltava anunciar o Félix Torres. Chega o dia 2 de janeiro. Por que o dia 2 de janeiro é tão importante nessa história? Porque foi o dia que o Augusto Melo tomou posse. E nesse dia, o Augusto Melo disse que tinha 4 contratações certas para o Corinthians. Porém, ele só anunciou 3, que se você está acompanhando o Corinthians, você sabe muito bem que foi o Ranieri, o Diego Palacios e o Rodrigo Garro. Ou seja, estaria faltando um jogador. E esse jogador, muito provavelmente, é o Félix Torres, que prova praticamente tudo certo. Só para vocês terem ideia, no dia 1º de janeiro de 2024, todos os portais de notícias, jornalistas, todo mundo que acompanha o Corinthians dava como certa a vinda do Félix Torres. Mas ela não aconteceu, o anúncio não ocorreu no dia esperado. E aí você me pergunta, Covil, por que isso aconteceu? Eu vou te explicar agora. Bom, cara, parece até um motivo meio besta, mas isso envolve outro jogador, que é o Rodrigo Garro, que veio pro Corinthians, certo? E o Corinthians estava monitorando ele também mais ou menos nessa mesma época que o Félix Torres ali, em meados de dezembro. Só que o Rodrigo Garro, ele não chamou só a atenção do Corinthians, ele também chamou a atenção de outros times brasileiros e também do atual time do Félix Torres, que é o Santos Laguna do México. E assim que o Rodrigo Garro ele chegou muito próximo do Corinthians e foi anunciado, o presidente do Santos Laguna simplesmente decidiu travar a negociação do Félix Torres. Não travar totalmente, mas começar a colocar empecilhos ali na negociação para dificultar ao máximo para o Corinthians. Aí você me fala assim, não, isso aí é fanfic, isso é história. Eu vou te mostrar aqui agora um tweet do Marco Belo Júnior que ele fala exatamente sobre isso, caras. Então aqui, ó, o Marco Belo ele fala: o presidente do Santos Laguna não ficou puto com a situação do Rodrigo Garro ter vindo pro Corinthians. Ficou muito puto e vai dificultar ao máximo a vinda do Félix Torres. No Corinthians continuam dizendo que tá tudo normal. Normal seria se ele já estivesse aqui treinando. E eu compartilho muito com essa frase final dele, de que o normal seria o Félix Torres já estar treinando com o elenco do Corinthians, porque a contratação dele já era mais que certa, já tinha saído valor de transferência que o Corinthians ia pagar ao Santos Laguna, já tinha saído o salário dele. Então, se já estava tudo certo, o próprio Augusto Melo chegou na coletiva dele, disse que já tinha vários papéis assinados. Então, se já tem papel assinado, já tem valores negociados, o que falta para anunciar o Félix Torres? Alguma coisa de errada tem, e eu acredito que essa questão do Rodrigo Garro ter vindo para o Corinthians com certeza enfureceu aí o presidente do Santos Laguna e tá fazendo ele dificultar a vinda do Félix Torres ao Corinthians. Bom, e só para mostrar para vocês como que realmente o presidente do Santos Laguna ele tá dificultando a transferência do Félix Torres a todo custo, eu vou mostrar agora uma matéria do GE que mostra alguns fatos que estão acontecendo nessa negociação e que realmente está causando um entrave na chegada do Félix Torres ao Corinthians. Primeiro foi o pedido do Corinthians para que o Félix Torres viesse para o Brasil para ele poder fazer os exames médicos, certos? Até porque a gente sabe que o exame médico é importante para saber se o jogador está lesionado, se não está, se o Corinthians deve pagar o valor que está pagando por esse jogador mesmo. Então é uma parte importante em toda a contratação. Só que aí a diretoria alvinegra, né, como está aqui no GE, ela pediu para que o Félix Torres viesse para o Brasil. Só que o Santos Laguna, ele não só sugeriu, como ordenou que essas avaliações médicas fossem feitas no México. E aí você me fala assim, cara, por quê? Ele pode muito bem, já que já está tudo assinado, já tem valor negociado, por que ele não pode já vir para o Brasil fazer exame médico? Não sei, realmente é algo que me traz aí essa dúvida e mostra realmente que o presidente do Santos Laguna não está nem aí
e vai travar mesmo a negociação. Outra coisa é que o Corinthians, né, por mais que tenha mudado de gestão, ainda alguns clubes estão com receio na questão do pagamento, né? O Corinthians não era conhecido por ser bom pagador por conta da última gestão, né, que ficou mais de 15 anos no Corinthians. Só que agora, mesmo com essa nova gestão, alguns clubes ainda estão com o pé atrás de fazer negociação com o Corinthians. E aí o Santos Laguna fez a mesma coisa, né? Exige receber uma parte da venda à vista para que não haja aí um calote do Corinthians, certo? Por mais que o Santos Laguna não tenha mostrado essa postura antes pro Corinthians, de que realmente eles queriam esse pagamento à vista, agora eles estão mostrando isso, talvez aí seja mais um ato do presidente do Santos Laguna para travar essa negociação. Bom, aí agora eu vou dar a minha opinião real, tá? Eu acho que o Félix Torres ele vai vir, tá? Independente de tudo isso, porque parece que é um desejo do Augusto Melo, antes mesmo dele ser presidente do Corinthians, de trazer esse Félix Torres. Então eu acho que o Félix Torres vai vir, independente desses entraves que o presidente do Santos Laguna tá colocando, né, na verdade. Eu acho que, motivo extremamente besta, certo? O mercado da bola é assim, o Corinthians tinha interesse no Rodrigo Garro, o Santos Laguna também. O Corinthians pagou melhor, se mostrou um projeto esportivo melhor, então o jogador fez essa escolha, sabe? Não é questão de que o Corinthians queria dar um chapéu no Santos Laguna, eu não acho que foi essa questão. Mas enfim, né? O presidente deles ficou bravo e agora o Corinthians vai ter que penar um pouco mais para poder trazer o Félix Torres. Bom, mas e aí, cara? Dê a sua opinião sobre essa notícia, se você acha que o Félix Torres vai chegar ou não, certo? Eu também tô voltando aqui pro YouTube, então se você puder, cara, compartilha esse vídeo com o seu brother corintiano. Se você gostou desse vídeo, se você achou que meu conteúdo, cara, vale a pena assistir, dá like no vídeo que aí o YouTube ele vai te recomendar mais vezes, certinho? Também me siga no Instagram, @covilsccp_news, e também eu tenho o meu arroba normal, entre aspas, que é @covilcorintiano. Eu também tô no TikTok, então, mano, me segue lá em tudo, certinho? Tamo junto e vai Corinthians!